Talvez você já tenha ouvido o ditado que diz o seguinte, né? Quem tem medo de morrer, faz o quê? Se enterra vivo, né? E esse ditado ele faz referência àquelas pessoas que muitas vezes deixam de aproveitar a vida, né? Deixam de fazer coisas importantes na vida, deixam de aproveitar, né? De crescer, de prosperar, de se envolver em atividades com medo, né? De que as coisas deem errado. E aí a gente costuma citar esse ditado em situações como essa. Há 2 domingos atrás, né? Aliás, domingo atrás não, no domingo passado, na primeira parte do capítulo 9, nós aprendemos justamente sobre isso. Sobre a situação de que muitas vezes o medo de morrer, né? O medo da morte, impede que as pessoas aproveitem a vida, né? Então, muitas vezes o anseio, né, o medo de que algum dia todos morreremos, faz com que a pessoa ali travada, né, deixe de viver, deixe de aproveitar e de desfrutar das coisas que Deus deu. Hoje nós vamos falar sobre algo parecido, mas não sobre o medo da morte, mas sobre o medo de que as coisas deem errado na vida. É naturalmente muito comum nós encontrarmos com pessoas que deixam de fazer coisas, de se desenvolver, de crescer com medo de dar errado. Eu não vou fazer isso porque pode dar errado. Eu não vou fazer aquilo porque pode dar errado. Ontem mesmo estivemos, eu e José encontramos com um casal, amigo nosso, e aí falando sobre a criação de filhos, aí a moça disse assim, eu não tenho filho porque eu tenho medo, né? Porque o mundo é difícil, a economia é complicada, e eu não sei o que será do fruto da criança. E aí a resposta que a gente deu a ela é que desde o primeiro dia que você descobre, né, que vai ser pai ou mãe, o medo vai fazer parte da sua vida até você morrer. Então, não existe criação de filhos sem medo, né? Sem ali aquela ânsia, aquele anseio, aquela preocupação de que alguma coisa dê errada. Até mesmo quando os filhos casam e saem de casa, os pais permanecem com medo, né? De que aquela escolha do filho, a esposa que o filho escolheu, o marido que o filho escolheu, seja uma boa esposa, seja um bom cônjuge, né? E o medo das coisas da vida, né? O medo daquilo que pode dar errado, o medo das coisas inesperadas, muitas vezes limita as pessoas, né? E é sobre isso que Salomão vai nos ensinar hoje. Então, Eclesiastes capítulo 9, a partir do verso 11. Então acompanhe a leitura Eclesiastes 9, 11. Eu vou ler aqui na minha versão, os irmãos podem acompanhar aí. E o texto diz assim: percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Também vi debaixo do sol este exemplo, a sabedoria que muito me impressionou. Havia uma pequena cidade de poucos habitantes. Um rei poderoso veio contra ela, cercou-a com muitos dispositivos de guerra. Ora, naquela cidade vivia um homem pobre, mas sábio, e com sua sabedoria ele salvou a cidade. No entanto, ninguém se lembrou daquele pobre. Por isso pensei,
embora a sabedoria seja melhor do que a força, a sabedoria do pobre é desprezada e logo suas palavras são esquecidas. As palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção do que os gritos de quem domina sobre tolos. A sabedoria é melhor do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muita coisa. Nessa parte do texto que nós acabamos de ler, Salomão vai iniciar aqui fazendo com alguns provérbios muito interessantes, mostrando que os velozes nem sempre vencem, os fortes nem sempre triunfam na guerra, e aí ele vai mostrando que as diversas habilidades que alguém pode ter, como força, sabedoria, prudência e conhecimento, não necessariamente vão garantir o sucesso de alguém na vida. Mostrando que nem sempre os mais fortes levam vantagem diante das circunstâncias mais adversas da vida. Tem um outro ditado que a gente costuma dizer, diz que o mundo é dos mais espertos. Nem sempre isso é verdade. Nem sempre ser mais esperto, ou ser mais astuto, ou ser mais ágil, garante o sucesso na vida de alguém. Porque Salomão vai dizer que mesmo essas pessoas podem ser afetadas pelas circunstâncias mais adversas da vida. Ele vai dizer que ninguém sabe a sua hora, ninguém sabe a hora em que você, como um pássaro, cairá numa rede fatal, aliás, como um peixe cairá numa rede fatal, ou como um pássaro, cairá numa armadilha. Ninguém sabe em que momento da sua vida algo adverso ou complexo pode acontecer a você. Nem o mais forte sabe, nem o mais sábio, nem o mais prudente, nem o mais instruído sabe, em que momento da sua vida enfrentará situações de adversidade. E aí ele conta uma outra história, a partir do versículo 13, sobre uma situação que ele viu aqui neste mundo, debaixo do sol. E aí ele fala sobre um rei, um tirano que invadiu uma pequena cidade, e muito bem armado, muito bem equipado, tecnologicamente, por assim dizer, aparamentado, e ele cerca a cidade, e o texto diz aí que ele tinha muitos dispositivos de guerra, ele era poderoso, mas contrariando as aparências, um homem pobre, porém sábio, conseguiu salvar a sua cidade da investida daquele rei tirano e mau. No entanto, Salomão vai dizer mais ainda, ninguém deu a honra que aquele homem merecia, e ele logo foi esquecido. Então a conclusão de Salomão nessa história é que, embora a sabedoria seja realmente melhor do que a força, embora a sabedoria seja sempre algo bom e algo elogiável, mas nem sempre a sabedoria vai garantir o sucesso de alguém, Nesse caso específico aqui, o homem mais sábio, ele não teve o prestígio nem a honra que mereceu. Por isso aí no versículo 17 e 18, Salomão ele vai pontuar, dizendo que verdadeiramente, sem dúvida, as palavras dos sábios devem ser ouvidas, devemos ouvir a sabedoria. Porém, um só pecador, ele destrói muita coisa boa, mostrando aí que, por mais que haja homens sábios no mundo, aqueles pecadores que insistem na tolice, na insensatez, na estupidez, que despreza a sabedoria, eles tendem a destruir tudo aquilo que de bom que a sabedoria constrói. E aí no capítulo 10, versículo 1, ele dá mais uma ilustração dessa verdade. E ele diz assim:
assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de sensatez pesa mais que um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Então Salomão mostra aí o caso que todos nós conhecemos no nosso dia a dia, de que uma mosca sobre o alimento pode azedar o alimento. Então sabemos que a mosca não é um animal higiênico, que ela traz ali nas suas patas muitas bactérias e muitos micróbios, e se ela lhe deposita no alimento, né, algum desses micro-organismos, aquilo logo apodrece e azeda. E aí Salomão, né, cita isso como uma ilustração de que aquilo que é construído pela sabedoria, se alguém insiste, se alguém mau, pecador, insiste na insensatez e na tolice, acabar anulando ou destruindo aquilo que a sabedoria constrói. Então a lição que Salomão ele nos ensina aqui é que a vida é cheia de incertezas e inseguranças, né? A gente não sabe quando as coisas nos acontecerão, a gente não sabe o que nos espera para o futuro. Por mais que nós sejamos sábios, que nós tenhamos habilidades, que nós tenhamos boas oportunidades, isso nem sempre vão garantir um sucesso na nossa vida. Então, é uma lição que a gente aprende e é muito importante, principalmente nos dias de hoje que nós estamos vivendo, em que aparecem muitas pessoas mal intencionadas ensinando, né? E eu já falei isso aqui outras vezes, Eclesiastes vai bater muito nessa tecla, ensinando que tudo de bom que pode acontecer na sua vida só depende de você. Que o sucesso na sua vida está a um passo de distância, né? Ou a um clique do seu computador, né? Você precisa de muito pouco para ter sucesso e crescer na vida. E a realidade que Salomão nos ilustra aqui é que não. É que a vida não é recheada de certezas. Como nós vimos no ano passado, a única certeza que a gente tem é que todo mundo morre. Fora isso, a gente não sabe. A gente não sabe o que vai nos acontecer amanhã. A gente não sabe quem estará lá no nosso trabalho. A gente não sabe quem a gente vai encontrar na rua. A gente não sabe o tipo de coisa que pode nos acontecer. Então, nada garante que nós tenhamos sucesso na vida. E, em muitos casos, a própria sabedoria estará a serviço ou à mercê de gente poderosa e má. Veja que o texto fala de um rei muito poderoso que tinha muitos dispositivos de guerra. Então, ele usou o seu conhecimento não para ajudar as pessoas, mas para atacar as pessoas. O progresso, né, a inteligência, as capacidades que aquele rei e os seus conselheiros tinham, foram usados para armas de guerra. E assim a gente também vê acontecendo no nosso contexto, em que muitas vezes o conhecimento, a sabedoria, é usada a serviço de gente mais rica, de gente mais poderosa, de gente que tem muito poder nas suas mãos, e muitas vezes isso serve apenas para a satisfação daquelas pessoas e não para o benefício do mundo em que nós vivemos. Mesmo com toda a tecnologia que nós temos, mesmo com toda a riqueza que há no nosso mundo, muita gente ainda passa fome. Muita gente ainda não tem água encanada, né? Com tanta tecnologia que a gente tem, às vezes ainda falta água encanada na casa de muita gente, né? E algo que já chegou ao consenso de que é uma necessidade básica, ter água encanada em casa. Então, Salomão, ele nos alerta para esta realidade. A vida não é recheada de certezas, mas de incertezas,
de inseguranças e nada pode garantir o nosso sucesso, né? A nossa prosperidade neste mundo em que nós vivemos. Por isso ele vai fazer aí no capítulo 10 várias comparações entre a sabedoria e a tolice que a gente vai abordar agora nesse momento. Então, vá acompanhando aí. Capítulo 10, versículos 2 e 3 diz assim: o coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. Mesmo quando anda pelo caminho, o tolo age sem o mínimo bom senso e mostra a todos que não passa de tolo. Então, nesse primeiro contraste, nessa primeira ilustração que Salomão nos apresenta aí sobre o caminho do tolo e o caminho do sábio, vai mostrar que a tolice torna o homem inclinado a fazer as coisas erradas. E o resultado disso é o fracasso. Como o texto diz aí que o coração do tolo se inclina para o mal, mas o coração do sábio para o bem. Ou seja, né, enquanto o sábio, o bem instruído, ele se inclina a fazer as coisas certas e a tomar as melhores decisões na sua vida, o tolo é inclinado sempre a tomar as piores decisões. De modo que o texto vai dizer que até mesmo quando o tolo anda por um caminho, né, até mesmo quando ele escolhe um caminho, ainda assim ele apenas revela a todos a sua falta de bom senso e a sua tolice. E aí, consequentemente, a sabedoria e a tolice envolve não só escolhas certas ou erradas na nossa vida, mas também questões morais. Então, o sábio, ele tem, né, um direcionamento moral melhor do que o tolo. Então, o sábio, ele não só escolhe melhor, não toma melhor as decisões da sua vida, como também escolhe melhor o caminho moral. Enquanto o tolo também, naturalmente, terá uma inclinação para a maldade. E aí aqui é preciso a gente entender o que a Bíblia fala sobre o que é sabedoria e sobre o que é tolice. A sabedoria e a tolice não está necessariamente relacionada às capacidades cognitivas de alguém. Se alguém tem maior ou menor QI, se alguém tem maior, né, se alguém é mais ou menos instruído. Quando a Bíblia fala, né, principalmente em Eclesiastes e Provérbios, sobre o sábio e o tolo, fala do sábio como aquele que teme a Deus e do tolo como aquele que não teme a Deus. Então, quando a Bíblia fala do sábio como aquele que toma as melhores decisões, fala do sábio como aquele que, orientado por Deus, sabe escolher o melhor para a sua vida. E o tolo como aquele que, desorientado, que não conhecendo a Deus, não toma as melhores decisões para a sua vida. O sábio é aquele que sabe discernir bem sobre o que é bom e ruim, sobre o que é certo e o que é errado. O tolo é aquele que mistura as coisas e confunde, que muitas vezes acha que o que é bom é ruim e diz aquilo que é ruim é bom. Então isso é que é ser sábio e ser tolo de acordo com a Bíblia. E aí, uma outra situação que Salomão nos apresenta, veja aí, versículos 4 a 7 diz assim: se a ira de uma autoridade se levantar contra você, não abandone seu posto. A tranquilidade evita grandes erros. Há outro mal que vive debaixo do sol. Um erro cometido pelos que governam. Tolos são postos em cargos elevados, enquanto ricos ocupam cargos inferiores. Tendo visto servos andando a cavalo e príncipes andando a pé como os servos. Esta segunda situação que Salomão nos apresenta fala sobre os governantes que são ímpios
maldosos e tolos. E ele nos faz um alerta. Ele diz, se você tiver que lidar com a ira de um governante tirano e maldoso, a sabedoria vai ensinar você a agir com paciência e tranquilidade. Por isso ele vai dizer, não abandone o seu posto, tenha paciência, espere, analise bem a situação, e ele vai dizer que a tranquilidade evita grandes erros. Tem outro ditado que a gente costuma dizer, que é, manda quem pode, e o quê? Obedece quem tem juízo. Então, esse ditado ilustra bem o ensino de Salomão aqui, em que mesmo quando você é contrariado por alguém superior a você, a paciência, a tranquilidade e o juízo vai dizer e ensinar a você como reagir a essas situações. E esses mesmos tiranos, que muitas vezes nos oprimem e maltratam o seu povo, eles agem pela tolice na forma como administram a situação pública. O texto está aqui falando sobre reis. E ele vai dizer que há tolos que têm cargos elevados, ou seja, os tiranos, que são guiados pela tolice e insensatez, colocam em cargos de honra gente insensata, enquanto os mais capazes e mais preparados ocupam cargos inferiores. E é o que nós vemos, por exemplo, acontecendo na política, em que o emprego de alguém na política não é pela capacidade de alguém, nem pelo currículo de alguém, mas é pelo famoso QI, é quem indica. E a pessoa está lá, exerce a função para o qual ela nem está preparada, para o qual ela nem tenha a melhor capacidade, mas só porque é amiga de alguém. E às vezes a situação, a repartição, o serviço acaba sendo muito prejudicado por causa disso. E aí Salomão vai comparar isso com uma situação em que um escravo anda a cavalo, enquanto o príncipe desce, anda a pé, puxando o cavalo do escravo. É uma situação completamente absurda. Um rei, um príncipe, uma autoridade não andará a pé, enquanto o seu escravo, o seu servo, estará a cavalo. Seria uma inversão de valores naquela cultura. E aí mesmo assim, há pessoas que tolamente são indicadas a cargos e a serviços e a tarefas para os quais não têm preparo nem capacidade, é uma extrema tolice. Em seguida, Salomão ele vai nos ilustrar aí as consequências da tolice. O que acontece com alguém que age na vida sem medir as consequências das coisas ou sem estar preparado para as coisas? Versículo do 8 ao 11 diz assim: quem cava um poço cairá nele, quem derruba um muro será picado por uma cobra, quem arranca pedras com elas se ferirá, quem racha lenha se arrisca. Se o machado está cego, a sua lâmina não foi afiada. É preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Se a cobra morder antes de ser encantada, para que servirá o encantador? Nesta nova situação que Salomão apresenta aí, ele vai mostrar que todas as situações da vida, não só no governo, na administração, todas as situações possuem risco. E o homem sábio calcula e pensa sobre os riscos e as consequências de tudo aquilo que ele faz. De modo que assim, preparado, ele garante o seu sucesso, como diz aí no versículo 10. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Mas o contrário, o tolo, muitas vezes por não estar preparado e por não ser cauteloso, ele acaba fracassando. E é isso que as situações aí ilustram. O tolo, ele cava um poço, mas por ser insensato, ele acaba caindo no poço que ele cavou.
O tolo derruba um muro e tira ali o que poderia servir de proteção contra animais perigosos e acaba sendo mordido por uma cobra. O tolo, ele arranca a pedra e, sem estar devidamente preparado para isso, acaba se ferindo com as pedras. O tolo, ele corta a lenha, mas sem estar devidamente preparado para isso, ele acaba se expondo ao perigo. E aí Salomão vai falar ainda, né, sobre usar o machado e manipular uma cobra. Nas duas situações, você precisa estar muito bem preparado. Né? Se você tem uma lenha, uma árvore para cortar, é muito mais sábio amolar a sua ferramenta do que você ir direto para o trabalho, né, e ficar lá golpeando o tronco horas e horas com o machado cego. Eu não sei quem foi que disse isso, mas algum filósofo, algum pensador aí falou que antes de cortar uma árvore é melhor você gastar aí 2 horas amolando o seu machado e cortar a árvore em 1 hora do que gastar aí 8 horas golpeando um tronco com machado cego. Então a preparação, né, a cautela, a prudência é muito importante. Da mesma forma, ao se manipular a serpente, né, o texto vai dizer, de que serve o encantador se quando você for mexer na cobra, ela não estiver encantada, né? E aí que faz referência ao costume, né, de hipnotizar as cobras. Então o encantador, ele hipnotiza a cobra e depois ele manipula a cobra do jeito que ele quiser. Mas se alguém prudente quiser fazer o contrário, né, de nada servirá um encantador. Se você quiser manipular a cobra antes dela estar ali preparada, né, o risco é muito grande. Então Salomão ilustra aqui, né, o princípio de que antes de qualquer coisa que alguém for fazer, a sabedoria nos ensina a estar preparados, né, a nos capacitarmos, a pensarmos nos riscos, nas consequências, para que não sejamos como os tolos. Depois ele vai falar sobre a fala do sábio e a fala do tolo. Versículo 12 ao 15 diz assim: as palavras do sábio lhe trazem benefícios, mas os lábios do insensato o destroem. No início as suas palavras são mera tolice, mas no final são loucura perversa. Embora o tolo fale sem parar, ninguém sabe o que está para vir. Quem poderá dizer a outro o que lhe acontecerá depois? O trabalho do tolo o deixa tão exausto que ele nem consegue achar o caminho de casa. E ao texto vai fazer mais essa comparação. Quando o sábio fala, isso lhe traz benefícios. O sábio, ele sabe como falar, sabe o que falar, sabe a hora certa de falar, sabe a melhor maneira de se expressar, mas o tolo não. O tolo, quando fala, ele acaba destruindo a si mesmo, né? Como diz aí no final do versículo 12. O tolo fala tanto que quando ele começa a falar, a sua fala parece tolice, mas à medida que ele vai falando, a sua tolice acaba se mostrando uma loucura muito perversa, acaba se transformando na maldade. De modo que ele fala e ele cansa as pessoas, e ele cansa a si mesmo, e ele fica tão louco com aquilo que ele fala, que o texto diz que ele não consegue nem achar o caminho de casa. Você já deve ter visto, né, alguma vez na sua vida, aquela pessoa que você encontra na rua, às vezes sem querer, né, e a pessoa para ali como se não houvesse mais amanhã, e começa a falar, e você às vezes está apressado, você tem um compromisso, a pessoa falando, e parece que ela esqueceu o caminho de casa, e ela não sai mais. É bem isso aí que Salomão, né, ilustra para a gente, né, o cuidado ao falar, né, que o sábio tem e o tolo não tem.
E aí, mais uma vez, aí no final do capítulo 10, Salomão vai tratar dos governantes. Versículo 16 ao 20 diz assim: pobre da terra, cujo rei é jovem demais, e cujos líderes fazem banquetes logo de manhã. Feliz é a terra cujo rei é de origem nobre, cujos líderes comem no devido tempo para recuperar as suas forças e não para embriagar-se. Por causa da preguiça o telhado se enverga, por causa das mãos indolentes a casa tem goteiras. O banquete é feito para divertir e o vinho torna a vida alegre, mas tudo isso se paga com dinheiro. Nem em pensamento insulte o rei, nem mesmo em seu quarto amaldiçoe o rico, porque uma ave do céu poderá levar suas palavras e seres alados poderão divulgar o que você disser. Mais uma vez aí, Salomão ele vai tratar dos governantes de uma sociedade. Nesse caso, no primeiro caso, do 4 ao 7, ele fala de governantes que eram tolos por serem perversos. Aqui ele vai falar de governantes que são tolos porque são imaturos. E tão imaturos que chegam a ser infantis. Como diz aí no versículo 16, pobre da terra cujo rei é jovem demais. E aí o que é que esses reis fazem? Eles fazem festas e comemoram com bebedeira logo cedo pela manhã, como se não tivessem trabalho, como se não tivessem responsabilidades. Por isso o texto vai dizer, muito melhor é um rei que é sábio, que é sensato, que é controlado, que não é glutão, que come na hora certa e que come com o objetivo certo, para recuperar as suas forças e não para embriagar-se. E aí ele vai falar no versículo 18, que esses governantes tolos, infantis e insensatos, acabam pensando muito em si e negligenciando as necessidades do seu povo. O texto diz que por causa da preguiça o telhado se enverga e a casa tem goteiras, ou seja, quando o telhado da casa não tem a devida manutenção, logo o telhado começa a dar errado, começa a ter goteira, chove e a água infiltra, vai apodrecendo o telhado, vai apodrecendo as paredes até que a casa cai. E aí assim também é um rei que negligencia a administração e a manutenção do seu reino. O texto vai dizer, o problema em si não é o banquete, não é a comida, não é o vinho e nem a bebida. A comida realmente é feita para divertir e o vinho torna as pessoas mais alegres. Mas o problema disso tudo é o dinheiro que é gasto nesses exageros. Então, esses governantes glutões acabam negligenciando as necessidades do povo e gastam todos os recursos em satisfazer os seus próprios desejos, enquanto o povo muitas vezes passa fome. E é o que nós também temos visto nos nossos dia a dia, em que muitos dos nossos governantes, dos políticos, são envolvidos em corrupção, em lavagem de dinheiro, em desvio de dinheiro, enquanto as pessoas muitas vezes sofrem e até morrem necessitando de serviços públicos, como acesso à escola, saúde e tudo mais. Então, o texto vai dizer que isso acontece porque os governantes são tolos, porque os governantes são ímpios e perversos. Mas, mesmo assim, o texto vai dizer no versículo 20, nem pensamento insulte o rei, nem amaldiçoe o rico, porque uma ave do céu pode levar as suas palavras e alguém vai ouvir o que você disser. Ou seja, mesmo diante de um governante ímpio, tirano, maldoso, tenha muito cuidado na forma como você se expressa. Ou seja, não deixe que a impaciência
a ira, a intranquilidade tome conta do seu coração, nem em momentos como esse. Então, a realidade de Salomão, que ele nos apresenta aí no versículo 9 e 10, é que nós vivemos num mundo inundado de estupidez. Nós vivemos num mundo carregado e cheio de pessoas tolas. Há muitas pessoas tolas ao nosso redor. Pessoas que não temem a Deus, que assim como esses reis citados aqui, vivem para si mesmas, vivem para satisfazer os seus próprios desejos. E a realidade é que, cedo ou tarde, em algum momento da nossa vida, a tolice dessas pessoas acaba afetando a nossa vida. Assim como a tolice dos governantes e dos políticos, assim como a impiedade e a maldade daquelas pessoas que estão no poder afetam a nossa vida, a tolice das pessoas no mundo afetam a nós de alguma forma também. Quando nós convivemos com pessoas tolas, insensatas na nossa casa, muitas vezes o nosso lar é prejudicado, a nossa vida, a nossa paz, né, é prejudicada e a gente fica perturbado, às vezes, no nosso próprio lar. Alguns de nós trabalhamos com pessoas tolas. Às vezes a gente chega no trabalho e tem alguém preguiçoso, alguém que se escora no serviço que a gente faz, alguém que deixa de fazer o serviço e acaba prejudicando o nosso serviço. Às vezes há algum chefe que faz exigências egoístas, que toma decisões errôneas, e aí o ambiente de trabalho se torna complicado, se torna difícil. Tem pessoas tolas também no governo, e tem pessoas tolas que são indicadas a altas posições, a altos cargos no governo, que são indicadas a cargos importantíssimos e, pela sua incompetência, acabam prejudicando a vida de uma nação inteira. Como a gente pode ver nas experiências do nosso dia a dia. Pela incompetência de governantes e líderes, muitas pessoas morrem sem acesso à saúde no nosso país. Pela incompetência de líderes no nosso país, muitas crianças deixam de ser alfabetizadas. Pela incompetência de muitos líderes no nosso país, as crianças na escola não têm acesso a uma refeição, a um lanche, a uma merenda, e isso acaba afetando a nossa vida. Então, e aí muitas vezes também os tolos somos nós. Muitas vezes estamos rodeados de pessoas que pela sua tolice influenciam a nossa vida, mas muitas vezes o problema é nosso. Muitas vezes nós que enxergamos a coisa da forma errada, muitas vezes nós é que entendemos a situação da maneira que não é, muitas vezes tomamos decisões erradas, temos pensamentos errados. Então a pergunta para você, a reflexão para você esta noite nesse mundo de tolice que nós vivemos, que direção você tem seguido na sua vida? Você tem guiado, tem seguido em direção a Deus e o temor a Deus como fonte de toda a sabedoria, ou você tem ido para longe de Deus, no qual há a completa ausência de sabedoria? Você aproxima-se da tentação, se afasta do mal, você vai para estas coisas. A Bíblia diz que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus disse que é melhor você ir para o céu sem um olho, sem uma mão, do que ir para o inferno com os 2 olhos, as 2 mãos, mas cheio de pecado. Isso tudo envolve a relação entre pecado e tentação e temor a Deus, envolve as decisões que nós tomamos na nossa vida.
Você segue em direção a um relacionamento com Deus ou afasta-se diretamente dele? Você procura intimidade com o povo de Deus ou você segue o seu próprio caminho? Você tem tomado as decisões na sua vida com base na Bíblia, na vida cristã, naquilo que Jesus nos ensina, ou naquilo que você mesmo acha que é bom e ruim, ou que é certo e errado para a sua vida? Apenas um tolo segue a direção errada na sua vida. Se você tem tomado um bom caminho, se você tem colhido bons frutos na sua vida, pode ser um sinal de que você tem tomado boas decisões na sua vida. Mas se a sua vida muitas vezes é desgraça, é fracasso, é problema, é perturbação, é complicação, talvez precise repensar os seus pensamentos, as suas ações e as escolhas que você faz. No final de tudo, Salomão, ele não ensina uma atitude passiva da vida. Ele reconhece aqui, como nós vimos no texto, que há muitas incertezas na vida. Porém, as incertezas não devem prejudicar a nossa vida. Veja só, a nossa conclusão aí no capítulo 11, do 1 ao 6, que diz assim: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, e até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra, quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte. Onde cair, ficará. Quem fica observando o vento não plantará. Quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, mesmo ao entardecer, não deixe suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Então, qual é a conclusão de Salomão? É que o homem não deve deixar de enfrentar com ousadia a sua vida e até mesmo assumir alguns riscos. Ele vai dizer no versículo 1 e 2 do capítulo 11, seja generoso. Ele vai dizer, espalhe o seu pão sobre as águas, reparta o que você tem com 7 ou com 8. Talvez a referência aí no capítulo 1, no versículo 1, seja referência a alimentar os peixes e para depois, em tempos de adversidade, você ter o que pescar. E a referência aí no versículo 2 seja generoso com as pessoas, porque em tempos de adversidade as pessoas serão generosas com você. Então, mesmo diante das incertezas da vida, seja generoso. Seja generoso quando você puder e até mais. Seja generoso com a sua família, seja generoso com a igreja, seja generoso com as pessoas perto de você, ajude as pessoas necessitadas, ajude as pessoas próximas a você, e quem sabe, em tempo de adversidade, você será ajudado por essas mesmas pessoas ou até por outras pessoas que viram a sua generosidade. E depois ele vai dizer, seja ativo, haja na sua vida, não espere demais. O texto vai falar isso sobre a natureza. Ele vai mostrar que nós não controlamos os recursos naturais. Não podemos dizer quando vai chover ou quando uma árvore cairá e nem para que lado o vento sopra. Não entendemos nem controlamos a criação de Deus. No entanto, o texto vai dizer no versículo 6, plante, mesmo assim, sem saber quando vai chover,
nem o vento, plante. E esse é o trabalho do agricultor. Ele tenta observar a natureza, o céu, o solo, e verificar o melhor local e a melhor época do ano para plantar. E ele até faz isso com base em algum conhecimento. Mas nem sempre ele tem ciência de tudo. Às vezes pode nem chover e ele perde a sua plantação. Às vezes, se chover demais, ele também perde a sua plantação. Se ele colher cedo demais, ele pode colher verde. Se ele esperar demais, a plantação apodrece. Mas, mesmo assim, o agricultor não pode deixar de plantar. E é o que Salomão vai nos ensinar. Plante a sua semente, não fique de mãos vazias, não fique à toa. Ou seja, nós vivemos num mundo de inseguranças e de tolice, mas isso não deve impedir que nós trabalhemos com entusiasmo. Não deve impedir que nós vivamos a nossa vida com prudência, buscando o melhor que a vida pode dar. Ou o melhor que Deus tem separado para nós. Essa é a grande lição para você hoje. Eu não sei que medos você tem na sua vida, que anseios, ou inseguranças, ou que acasos você tem sofrido, mas nunca perca o desejo de fazer as coisas, de mudar, de crescer, de prosperar. É isso que Deus nos capacita para isso. Ele nos deu inteligência, nos deu sabedoria, para que mesmo quando as condições fujam ao nosso controle, nós sejamos prudentes, sábios, espertos, e a gente nunca fique parado, só esperando as coisas acontecerem na nossa vida. É isso que Deus tem para nós. Amém? Então baixe sua cabeça, vamos orar. Se esta noite você sente que precisa de mais sabedoria a Deus, peça. Se você sente que precisa ser mais prudente, peça isso a Deus. Se você sente que precisa entender melhor a sua vida e tomar melhor as decisões, peça também isso a Deus nesse momento. Se você sente-se meio desanimado, cabisbaixo, triste, porque a situação da sua vida não é das melhores, também ore e peça a Deus para que o desânimo, a angústia não tome conta da sua vida, mas que você tenha ânimo para fazer as coisas, para buscar o melhor para a sua vida e buscar o que Deus pode dar a você.